Salve, salve, pessoal! Mais uma quarta-feira e hoje uma quarta-feira muito especial, uma quarta-feira onde a gente vai romper as barreiras do Brasil. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira internacional, questão da nutrição na Europa. E para falar sobre isso, esse é um tema que levanta muita curiosidade, que tem muito nutricionista aí que pensa, né, em atuar fora do país, eu trouxe uma pessoa que é referência no assunto. Então, eu vou puxar aqui a ficha corrida dela. Ela é formada em nutrição pela Universidade de São Camilo, mestre em ciências aplicadas à pediatria na Unifesp. Aí ela foi para fora, ela foi para a França, ela fez doutorado em informação e comunicação, jornalismo científico, filosofias da ciência na Universidade de Paris 7. Hoje ela é diretora da Verakiss Food Academy, uma empresa francesa. Eu tenho hoje comigo e com vocês Juliana Grazini. Ju, obrigado por topar participar e seja muito bem-vinda ao Nutritivamente. Eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa de poder compartilhar um pouco da minha vivência, né, e de algumas dicas. É um prazer estar Obrigado. aqui com vocês todos. Aí, pessoal que está pensando em fazer cursos fora, trabalhar fora, hoje é o dia de pegar a caneta e anotar tudo o que a Juliana vai falar. Então, Ju, eu Corre no sempre. nosso site, corre no nosso site. Não, no finalzinho você vai passar todos os contatos, porque o pessoal vai querer falar com você. Com certeza, depois da nossa. Eu não tenho dúvidas. Eu não Fiquem à tenho vontade, dúvidas. fiquem à vontade. Vamos. Bom, Ju, eu estou trazendo bastante Nutri aqui, né? Eu falei já em outros episódios. É um podcast voltado mais a estudantes de nutrição, a nutricionistas recém-formados, a população em geral, né? Falando sobre nutrição. Então, eu sempre pergunto para quem vem aqui, e com você não vai ser diferente, como é que você chegou à nutrição, tá? E de que maneira você migrou para a Europa? Você já tinha isso em mente quando estava na graduação? Ou ocorreu de maneira meio natural? Gente, um pouco de tudo, né? Como eu fui fazer nutrição, assim, talvez eu frustre algumas pessoas, mas é o que foi. É, eu tinha uma obrigação, né, de pai, né, meu pai me obrigar, assim, a nossa obrigação era entrar na faculdade, faça o que você quiser, desde que você faça um curso superior. E na época eu entrei com 17 anos na faculdade, então imaginem a maturidade, né? Não era muito grande, apesar de eu ter sido sempre uma pessoa um pouco mais madura para a minha idade, mas aos 17 anos eu ainda era uma adolescente e tinha que entrar na faculdade. E eu queria fazer biologia, biologia, engenharia genética, porque eu tinha uma professora de biologia que ensinou genética para gente de uma maneira brilhante e me inscrevi na USP, mas eu tinha um namoradinho, apaixonado, ia sair com ele. Depois fiz a prova da USP em meia hora. E tinha que entrar na faculdade, porque eu não queria fazer cursinho. E aí e nisso eu fui me inscrevendo, né? Acabei me inscrevendo em 10 cursos diferentes. Nisso, nutrição, por quê? Eu fui atleta de alto nível, sempre fui muito ligada, assim, por coisas também que agora eu vejo que são heranças familiares, no se comer isso para fazer aquilo, para ficar com a pele bonita, ou para correr melhor, tal. E aí, por que não nutrição? Educação física, sempre fui atleta, por que não educação física? Puxa, gosto tanto de jornalismo, por que não jornalismo? Gosto tanto de comunicação, por que não comunicação? E assim fui, e fiz uma bateria de vestibulares, e acabou que eu entrei em educação física, meu pai falou, educação física não é algo naquela época, né? 1987. Educação física não é uma faculdade muito séria, não vale, vai procurar outra. Então aí acabei passando em nutrição, ótimo, fui falar para ele, isso serve, serve. E aí passei em jornalismo na PUC, só que foi um ano que as provas foram anuladas, já tinha entrado na faculdade e não voltei para prestar mais nada. Falei, ganhei meu prêmio. Assim entrei na nutrição. Foram 4 anos assim de muitas descobertas. Claro que as ciências sociais foram que eu sempre gostei, gostava muito também, fisiologia, sempre fui levando aquilo ali, né? Dietoterapia era o que eu menos gostava na época. E fui levando.
mas muitos professores falando, não, Juliana, continua, 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 até que eu me deparei no meu último ano com estágio em pesquisa científica em saúde pública e as duas áreas que até hoje eu sou apaixonada e que me levaram muito a trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é a parte de informação e comunicação, porque foi com a pesquisa científica e com a saúde pública que eu vi esse grande problema da informação e comunicação. Então, isso fui para a nutrição. Nunca fui uma nutricionista pura, 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 porque eu sempre trabalhei com essa questão pesquisa, tinha os ambulatórios, tinham algumas coisas, mas eu não fui daquela pura clínica, sempre foi muito da pesquisa de informação e comunicação. E aí fui levando essa carreira, fiz especialização, fiz aprimoramento, fiz outros aprimoramentos pela OPAS, pelo MS em adolescência também. E terminando o meu mestrado, eu falei, puxa vida, né? Até no meio do mesmo mestrado mudei tudo, porque eu não queria mais pesar ratinho. Eu tinha a síndrome do popularizador científico, né? Que é uma síndrome que é, o que que eu estou fazendo aqui? Para que que serve meu trabalho? Aonde eu vou Exato. chegar com isso aqui? Eu tinha essa síndrome e não sabia. Eu falei, gente, mas essa informação, acabei trabalhando com a publicidade, fiz um estudo em 1996, que eu defendi minha tese de mestrado, falando de publicidade de alimentos e adolescentes. Foi a primeira tese, né, que tratou desse assunto. E ali eu terminei falando: o problema não é publicidade. Existe um componente maior, que é a questão da comunicação social, e que ela, na época, era muito dominada e levada pelo jornalismo, que é até hoje, essa é a minha hipótese, que o jornalismo é que formata opinião. Hoje a gente não tem mais o papel do jornalista como uma pessoa legítima para falar com o grande público. Hoje a gente tem todos os influencers, a gente tem as pessoas, né, do WhatsApp. Hoje o cenário mudou, mas foi esse trabalho, e aí eu quis entender que é outra coisa bem descrita nos meandros da popularização científica, até por CPs no Um Físico, que é onde ele explica bem o mundo literário e o mundo científico. E eu sentia falta dessa ponte, que é o que ele fala. A gente sente como que existe um precipício entre o mundo lá fora e a ciência. E eu sentia isso e queria ir para o outro lado. E o outro lado, como pensa? E até hoje é o que me leva, o que me conduz. E o outro lado, como é que ele pensa? Por que que ele responde assim? Isso chama muita atenção das pessoas, né? Vamos entender o outro lado, em vez de ficar aqui pela minha janela falando que a casa do vizinho é feia. Será que do outro lado a minha casa também não é feia? Ah, E aí acabei vindo para cá, o vir para cá foram uma série de contingências pessoais profissionais. Eu vim para cá para fazer um estágio numa televisão espanhola na área de popularização científica e acabei conhecendo, né, meu futuro marido, acabei largando tudo e vindo para cá, mas assim foi meio contingência. Tinha vontade de fazer doutorado fora, sim, na Espanha, onde eu ainda admiro muito essa parte de comunicação científica, embora o mais forte seja nos Estados Unidos, Milão e França, mas assim os que trabalham mais com isso. E acabei vindo para cá. Eu deixo você perguntar, senão eu vou falar. Não vai ser entrevista, né? Vai ser um monólogo, podcast imagina, monólogo. que isso. Então É, vim parar aqui assim, ok? Cheguei aqui agora, agora depois eu faço a segunda parte. Como foi depois de vir para cá? ah, não, legal. Realmente, ó, eu queria saber, essa introdução, você chegou, né? Aí você fez o doutorado aí na França, né? Foi bem assim. Vamos lá. Então eu vou contar essa parte. Então vim para cá para fazer esse estágio, conheci meu marido aqui, não queria expor minha vida pessoal, mas bom, agora já está exposta, mas tudo bem, né? Vamos lá. E aí eu falei, bom, eu sempre fui uma pessoa aventureira, então quem quer migrar, trabalhar fora, ou seja, tem que ser aventureiro, tem que ser alguém que não seja apegado, né? Tem que saber amar a distância, tem que saber muitas coisas, porque, né, assim, tem que ser. Então, sempre fui muito, desde pequena, na minha família eu era chamada cigana. Vamos, vamos. Juliana estava sempre para lá e para cá, viajava com os tios, com tudo. Então, sempre fui uma pessoa muito desapegada nesse sentido. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava descontente,
não sabia, não estava muito feliz no Brasil, mas não era por nada, era porque eu dava aula em faculdade, já naquela época, a faculdade particular era, essa daí você tem que passar, mas não tem condições. Ah, mas você tem que ter o formato, mas não, eu não quero dar aula assim, eu gostaria de dar diferente. Então, esse enquadramento, que eu sou uma pessoa muito inquieta, esse estar na caixinha quadradinha, né, no hospital onde a gente trabalhava com saúde pública, eu mudava o prontuário toda hora, eu mudava as intervenções com as crianças, tal, porque eu sou uma pessoa que tem que estar em atividade. Então já estava meio descontente, falei, vou me jogar. Mas a minha ideia era, como eu falei, fazer um doutorado já fora. Mas cheguei aqui achando que eu ia arrasar, porque eu vinha de uma equipe de pediatria assim poderosa, os melhores pesquisadores da América Latina, reconhecidos mundialmente. Eu vivia passando na televisão, era entrevistada, eu achei que eu ia arrasar. Cheguei aqui e entendi que quando a gente migra, né, a gente parte do zero socialmente, e aqui eu não era nada, ninguém. E como Clássico, vou né? fazer? Nada nem ninguém. E agora, como vou fazer? Eu não tinha também e nem queria muita apadrinhamento dessa equipe, porque eu queria construir meu caminho, porque é muito legal, mas ao mesmo tempo, como eu comecei, eu falei, né? Comecei a faculdade com 17 anos, terminei com 20 aninhos. Então, assim, foi uma coisa de muitos adultos que, sem querer, acabaram sendo tóxicos para mim. Não por maldade, mas eles, né, com a minha idade, eles tentavam muito me proteger, me alinhar, me dirigir. Eu queria, então, dar esse respiro dessa equipe que era maravilhosa e seguir meu caminho e provar para mim mesmo que eu podia seguir meu caminho. Só que aí eu me deparei com uma questão. O nutricionista não existe, não é o mesmo, né? Na França não é o mesmo, em Portugal já é diferente. E depois eu não sou nativa, eu não sou daqui, eu não tenho diploma, como é que eu vou fazer, e etc. E descobri então que o diploma de nutricionista que a gente vai falar, ele é bem particular em cada país da Europa, a gente vou comentar sobre isso. E falei, puxa vida, e fui ver, né? Graças a Deus, né, ainda bem, essas pessoas que eu falei que por por boa vontade acabaram me sufocando, mas graças a Deus eu tinha esse currículo bem forte. Fui ver uma pessoa aqui em Paris, num hospital, uma referência, um gastroenterologista pediátrico, que olhou meu CV e falou: minha filha, você já está tão para lá da comunicação, por que que você vai voltar para cá na área clínica e ter que provar um monte de coisa, voltar lá para trás, vai para frente. E aí fui para frente, descobri um livro que falava dessa questão dos jornalistas, etc., e fui conversar com o que seria meu futuro orientador e falei, bom, pelo menos eu tenho um diploma, eu vou ter um diploma europeu. E aí eu fui para o doutorado, porque também gosto, eu gostava e até hoje eu gostava de estudar, né? Apesar do mundo acadêmico, científico, também me fechar num mundo que foi sufocante. Meu doutorado não, porque eu fiz doutorado com um filósofo, mas ao contrário, fui largada, mas foi ótimo. Então, eu acabei indo fazer esse doutorado e foi o momento de eu me realizar intelectualmente, porque era o que eu queria estudar. Foi o momento de eu provar para mim mesma que, enquanto imigrante, eu era capaz, que eu poderia provar para todos esses franceses que eu não era uma assim, assado, não sei o quê, porque a gente é confundido. Né? Você fala mal a língua, você acaba sendo confundido como todo mundo. Você é um imigrante, ponto. Mas que tipo de imigrante? Não existe isso. Que tipo de imigrante? Não. Você é um Sim. imigrante, ponto, e você entra naquela miscelânea toda. Então, foi um momento assim. é, é, Como é que eu ia falar? Psicologicamente falando, muito importante. E nesse meio tempo, eu falei: opa, eu preciso também ter um certificado europeu de que eu sou nutricionista, porque eu não sabia o que eu ia fazer, né? E acabei descobrindo esses meandros que eu já vou deixar para a gente falar já já, de como era para validar, apesar de eu nunca ter trabalhado classicamente como uma nutricionista. Então foi o momento de eu me descobrir e terminar esse doutorado e ver e falar o que que eu vou fazer daqui para frente. Então foi assim que eu cheguei aqui, né? Cheguei nessa segunda parte da vida profissional. Legal. Eu vejo você falar, Dentro eu vejo muito de mim em você, porque eu sou inquieto, né? Eu adoro a profissão.
Eu acho que é uma das profissões mais legais em todos os termos, né? Tanto para você alimentar uma população, né? Pensando em saúde pública, estratégias, enfim. Você manejar doenças, né? Você Sim, pode bárbaro. prevenir doenças através da nutrição, como você pode curar Ou doenças curar, através da nutrição, bárbaro. né? A gente, como nutricionista aqui no Brasil, pelo menos eu vejo, por mim, eu acabo dando muita palestra para alunos, enfim, acabo sendo também um comunicador. Olha, é Uhum. assim, você tem diabetes, a alimentação é assim, não deve ser daquele jeito. E eu sou inquieto. Então, eu escrevo há mais de 10 anos, estou lançando um livro agora que sai em dezembro, e eu tô assim, eu vou atender, gosto de atender, gosto de atender. Se eu gosto de escrever, gosto de escrever, gosto de conversar, gosto de conversar. Então, tô te vendo aí multifacetada. Muito, muito inquieta. É, muito inquieta. E a mim, o que foi o motivo, então, disso tudo foi, eu sempre conto, quando foi no primeiro dia de faculdade, a diretora falou: Olha, vocês são muito importantes, porque vocês é que vão ensinar as pessoas a comerem. E aquilo me bateu, eu tinha 17 anos, né? Me bateu assim: como assim comer? Eu vou saber o que as pessoas têm que comer e elas que comem não sabem. Que, que, que coisa mais elitista é isso? Ah, Então eu sempre fui isso sempre foi uma coisa que foi me cutucando. E quando eu trabalhava saúde pública, eu lembro uma vez a gente passou no Aqui Agora, não é da época de muita gente, e eu falei que a beterraba não era rica em ferro, porque não era, né? Não era. Quando eu cheguei no hospital, todos os funcionários, mas doutora, a senhora mentiu. Doutora, olha que engraçado, a senhora mentiu. a senhora Muito me. fofos, muito queridos. Mas aí que eu fui querendo cada vez entender mais essa questão da comunicação, já que eu tinha essa possibilidade de entender de maneira profunda, né, e intelectualizada e com método, né, um conhecimento oriundo da ciência. Então eu sempre quis trabalhar para tentar esclarecer. E aí no meu doutorado, né, já estou dando spoiler, eu descobri que o mundo da comunicação, sim, é vasto, que existe mesmo esse mundo acadêmico, científico e o mundo literário, ou seja, a sociedade, e que o grande problema, e que é uma coisa que eu trabalho também, é que não há troca de informação nem comunicação entre os especialistas. Então, dentro da cadeia agroalimentar, aquele que está lá no setor primário e o nutricionista que está no final da cadeia, porque ele formata a opinião, ele que orienta, ele que incentiva os pacientes, os funcionários, o que for, ou a população, se ele trabalhar com grupos populacionais, essas pessoas não são comunicam. Então, além de haver um gasto com ciência duplicado, porque aí eu, enquanto nutricionista, estudo o papel do alimento orgânico, o outro estuda o papel do alimento orgânico, mas com aquela visão toda. Não há ligação, e hoje em dia, do modo que a sociedade evoluiu, o que é muito triste é que há uma certa rivalidade e uma certa raiva, uma certa animosidade, não era rivalidade, eu não vou falar rivalidade, mas há uma certa animosidade entre os profissionais da cadeia agroalimentar no seu todo, por pura ignorância de cada um, porque cada um está sentado dentro do seu quadradinho e não sai para ver o que tem do outro lado. Lembra que eu falei? Ver do que tem do outro lado. Então, isso que me trouxe mais forte no meu doutorado, não foi só entender como é que a ciência caminhava, que foi meu estudo, como é que ela caminhava para chegar até o grande público, mas também que especialistas não se falam da melhor maneira. Hoje já está bem melhor. Hoje já está muito melhor, mas ao mesmo tempo essa animosidade que é muito triste, porque eu sempre falo, quem sofre? Consumidor. Eu vejo isso. Tem um amigo, né, brasileiro também, amigo, irmão, e ele acabou o doutorado agora nos Estados Unidos, faz uns 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses. E ele fala, meu, o pessoal não se comunica, é uma briga de egos ali que é impressionante. Ele falou, É, "Não- e não é só dentro de um mesmo setor acadêmico. é, É o agrônomo,
acha ridículo o que o nutricionista faz, o nutricionista acha que o que o agrônomo faz é para envenenar ele, e o outro. E isso eu fui adquirindo, né, jovens nutricionistas do canal, isso eu fui adquirindo com muita abertura e mesmo isso, sempre querendo entender o outro lado. E sempre tive uma curiosidade muito grande pelas outras profissões e um respeito. E eu lembro uma vez no congresso que um agrônomo falou: as pessoas chegam lá na prateleira e falam, isso é um tomate. Antes de ser um tomate, foi uma terra que foi tratada, uma semente que foi semeada, uma planta que foi cuidada e que foi colhida e que foi transformada e que chegou a ser um mero tomate para a gente. Então, isso sempre foi uma coisa que até hoje eu respeito muito, né? E tenho descoberto, assim, a questão do economista na área de nutrição é muito importante, a questão do direito, dos advogados. Então, assim, a gente trabalha numa área que é muito rica e que é pena que a gente se feche, porque o nutricionista não tem noção da força e do poder que ele tem e que ele poderia ter se ele se amaziasse de uma melhor maneira com o resto da cadeia agroalimentar. Eu acho, mas já levantando um debate aqui, Ju, eu acho que pelo menos aqui, Brasil, eu acho que isso já vem imposto pela mídia, foi o que você falou, né? Tipo, ó, o nutricionista tem que ser contra o cara que mexe com agro. Pô, Não acho que a mídia não. Eu acho que começa lá na faculdade. A gente tem muito professor que é fechadinho. também, vou te dar um exemplo. O próximo, eu gravei um episódio, o número 13 foi com o Dag, ele foi meu professor, ele é agrônomo, ele é um dos criadores da tabela TACO. Hum. E ele fala isso, ele fala, meu, o pessoal não se comunica e também não se abre. Então, eu acho que falta um pouco dessa questão de abertura a diálogos. Eu conversei com a presidente do Conselho Regional do São Paulo, né? E eu falei para ela, falei, Rosana, eu acho que está precisando de comunicação. Eu acho que a gente sai muito cru da faculdade, e acaba depois gerando a gente sai cru, gera um excesso de informação de má qualidade e as pessoas são cada vez mais confusas. E o que permite pessoas não formadas na área a opinarem sobre o assunto e a gente acaba, entre aspas, perdendo credibilidade. Ai, Murilo, é muito complexo. Eu acho que tem, é É, o que você falou, eu acho que é muito complexo. Isso é uma coisa que eu falo até de boca cheia, que a gente trabalha muito, que é essa questão da comunicação, da informação, mas que não somos legitimados. Por quê? Porque a exato. gente não faz treinamento de guru. Publique, fala isso, fala aquilo. A gente faz um trabalho de comunicação muito profundo, de muita lapidação. Então, eu acho que são várias situações que fazem com que o nutricionista ele tem uma profissão que é muito protegida, ele é muito protecionista. E então, nas formações, ele faz uma lavagem cerebral que faz com que ele tenha medo. O médico não pode falar de dieta. Eu trabalhei com médico, eu ensinava médico a fazer questionário de 24 horas. Por quê? Porque era legal, registro era legal. Por quê? Porque ele me ensinava e quando a gente conversava e que a gente conversava junto, ele não tirava meu espaço, mas a gente falava a mesma coisa. Eles Exato. me explicavam a parte deles, eu ajudava, claro que eu não fazia, mas eu acompanhava exame clínico, lia exame com eles. Então, assim, essa coisa de esse medo, essa superproteção. Depois a gente tem ali dentro, que eu acho que é um grande erro, isso de que quem dá aula de nutrição tem que ser um nutricionista. É, Não, né? Não, tem que ser um cara de outra área para ele mostrar, já que somos generalistas de uma ciência que está no cruzamento de várias outras, a gente tem que estar muita abertura por outra. Então, acho que começa já na nossa formação. Depois tem essa questão de que saímos muito fechados e com uma formação muito fechada, porque o estágio é sempre o mesmo, é sempre a mesma coisa, não há abertura para criatividade, para outras coisas. Né? A gente ainda está muito antiquado na área da nutrição, de tanta regra, de tanta coisa. exato. E depois existe essa questão. Precisamos comunicar, porque senão outras pessoas que não sabem vão comunicar. Sim, precisamos Exato. comunicar, e isso já foi uma coisa que eu falei muito.
precisamos dar as caras. Mas o que que aconteceu? Acesso aos meios de comunicação, mas ninguém se preparou para comunicar. Então, hoje a gente tem o nutricionista que faz TikTok, o nutricionista que fala sem saber, o nutricionista que dá pitaco onde não sabe, tarará, e ganha como ganhava antigamente. Ganha o que é mais simpatiquinho, esqueci o nome, não é empático, pela pessoa que tem mais carisma, o mais Carisma. carismático. É, exato. E mesmo que tenha acontecido, as faculdades, temos que comunicar, mas comunica tudo errado, né? Porque não é porque a gente vai virar um influencer que a gente vai estar fazendo um bom trabalho, né? Eu sempre falo, quem é você? Você é a gatinha do TikTok ou você é uma nutricionista? Você é uma entidade de pesquisa ou você é um jornal de grande público? Então, aí eu acho que a gente tem essas duas, o perfil do nutricionista, na formação dele, que precisa mudar. Depois eu te falo para mim o que que é um nutricionista ideal para o mundo. E ter a humildade de que não é porque eu tenho legitimidade do conhecimento que eu sei comunicar. Não, exatamente. É o que eu falo. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco informação, mais eu vejo que eu menos sei, né? Quanto mais, pelo menos para mim, quanto mais eu faço, mais eu vejo que eu sei pouco. O quanto eu tenho a aprender, Sim, quanto eu tenho a isso é muito conversar com as pessoas. legal. É fenomenal, né? Isso é muito legal, você aprender. Quanto mais. Ah, é muito legal não ter razão, que você aprende. É muito Exato, legal. Para o seu público também, gente, quanto mais você aprender, quanto mais você falar que você não sabe, mais rica fica a sua vida. exato. É, Bom, bora lá, que a gente bifurcou tanto, né? não, Vamos para é que o roteiro. a gente tá aqui para conversar, para debater as questões nutricionais, informativas, enfim. Eu sou um comunicador de nutrição também, escrevo como Então, ghostwriter há 10 anos, enfim. que legal. Então, eu também estou aí nessa questão de comunicação. Eu quero fazer uma pergunta agora, Ju, com relação à sua ida para fora. Então, felizmente, olha só, eu consegui viajar algumas vezes através da comunicação e da nutrição, né? Como eu falei Hum, agora, escrevendo. Então, eu tive a felicidade de estar na França já. E aí não tem como não pensar, nossa, que gostoso, eu moraria aqui, né? Enfim, fui para o interior, visitei algumas cidadezinhas ali, fiquei na capital também. Mas viajar é uma coisa, morar é outra, né? Então, eu queria saber de você a questão de dificuldade. Para você atuar aí, que nem você falou, você quis abrir seu próprio caminho e tudo mais. O que que para você foi mais difícil? Salário, idioma, preconceito? Conta para mim e já para o pessoal que está para ouvindo. mim, é, é, eu acho assim, que quem vai migrar tem que entender que ser humano é ser humano no mundo inteiro. Não é porque você mudou de lá para cá que as coisas mudaram. Eu até brincava com umas amigas minhas. Não, não é que eu mudei para cá e agora eu não pago mais supermercado, não tenho mais conta para pagar, porque as pessoas acham que a gente viajou, enricou e a vida é um mar de rosas. Não. Então, é assim, ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Essa questão de ser um pouco xenofóbico, discriminador, é própria ao ser humano. O ser humano, para sobreviver, ele tem medo daquilo que é desconhecido. E quando a gente chega, a gente é um desconhecido. A gente é alguém que está atrapalhando, né? E depois tem muitas coisas que às vezes as pessoas pegam como contra elas e não é. Você falou com sotaque, a pessoa não entendeu, não é porque ela está tirando barato, é que não entende. Eu conto sempre uma coisa, eu estava assim no metrô e veio um inglês e falou assim: Where is the RER? E aqui a gente fala um tipo de metrô que tem, que é específico, RER. A gente fala R, e os cariocas falam RER. E a gente e o francês fala RER, RER. E eu fiquei, Aria, Aria, e olha, não sou nem francesa, né? Aria, Aria. Aí ele me mostrou o papel e eu falei, RER, é aqui. O cara ficou, queria me matar. Mas foi ingenuamente, eu nunca tinha ouvido falar daquela maneira. Então, lembrando as pessoas que às vezes a gente se sente dessa maneira atacada, mas não é com a gente, são coisas da vida.
Depois, vamos continuando, né? É muita coisa. Então tem isso do que a gente tem que tirar essa coisa. Bom, as pessoas são assim, aceitar, tem que ser humilde. E humilde que eu moro aqui, eu tenho que levar meu lixo lá na esquina, fedido, ninguém vem buscar meu lixo. Que quando neva eu tenho, então a gente tem que aprender a ser humilde. Os europeus têm uma outra visão social. Não tem o súdito faxineiro que vai buscar limpar, não. Aprender a limpar as coisas, essa coisa social para mim foi muito difícil. Então, também entender de que eu faço parte da sociedade. Então, se eu quero o, 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 o chão da minha, né, da minha calçada limpa, eu limpo. Se eu quero, enfim. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que vir, e eu acho que entender que é outra sociedade, é outra mentalidade e respeitar, porque afinal de contas a gente entrou na casa dos outros. Não foram, né? A gente está entrando na casa dos outros. Então, isso de lidar é muito difícil, tá? É uma trâmite emocional muito difícil você entender que não é com você, que são discriminadores, sim ou não, mas não é proposital e tentar baixar a bola e entrar e não deixar que isso te coloque numa posição de inferioridade, né? Você tem que trabalhar emocionalmente e falar, não, pô, tô aqui e perceber que existe ou não. Depois tem uma outra coisa que acho que já deve ter, né? Intelectuais que definiram isso de uma melhor maneira do que eu, que é a mentalidade do colonizado e do colonizador. A gente vem com uma mentalidade do colonizado. Sim. Então, a gente cresce e é formado nas escolas, nas faculdades, por onde a gente passa, e pela mídia, e pelos amigos, que tudo que vem de fora é melhor. Então, a gente sempre vem com essa servitude. Os outros são melhores. E a gente lidar de cara com o europeu, que é o colonizador, que para eles o deles é o melhor. Tudo é melhor, tudo é maravilhoso. Então, talvez não seja uma discriminação má, mas é porque eles têm aquilo dentro deles. A minha comida é melhor, o meu queijo do francês é melhor, o bacalhau do português é melhor, o azeite de um é melhor, o outro é melhor. Eles têm aquela convicção, porque eles têm um consciente e inconsciente coletivo diferente do nosso. Então, isso é também entender isso. Então, para mim, essa parte emocional foi muito difícil e eu acho que é difícil para todo mundo. Depois, tem a questão física, climática, Mate. gustativa, né? E eu cheguei a trabalhar aqui para fazer programas de prevenção para adolescentes, que eu ia entrevistar jogadores de futebol no Paris Saint-Germain. E os brasileiros passavam um ano quase não jogando. Vou tentar na época, limpar na época quem era o jogador da época. Por quê? Porque eu chegava aqui, não tinha o arroz com feijão, não tem o calor, tem que treinar no frio, tem que treinar às vezes 5 horas da tarde está à noite. Então tem todas essas questões também físico-químicas e climáticas que a gente tem que entender para se acostumar. Isso foi outra coisa também difícil. Língua, vim para a França, né? A gente põe que língua? Hum? É, Então, vocês terem noção, eu fiquei 3 anos do meu doutorado com a tese pronta, só corrigindo francês. Porque o meu orientador foi um ex-jornalista e ele não queria nenhum erro. Não tive nenhum erro de francês, tive erros estruturais. Na metodologia, eu não tive erro de francês. Então, eu acho que a língua é outra coisa. Mercado, hoje o mercado é um mercado saturado. A especialidade de nutrição, né, de nutricionista e dietista, depois eu vou ter que explicar a diferença, que é um mercado saturado, ele é um mercado do, como é que eu falo? Da subdivisão da medicina. Então, salários não são nada disso lindos, não tem, é uma oferta maravilhosa, não tem nada importante. disso. Não tem. Não é, é submedicina, tá? O que tem de diferente é que aqui você tem uma sociedade que é estável. Não agora, com guerra, né, conflitos, etc. A gente está vivendo inflação, mas assim, é algo que o seu carro vai custar X euros durante 20 anos. Exagerando, tá, pessoal da economia, finanças e tudo, que eu só estou exagerando. Então, você tem como fazer projetos, apesar e você tem uma certa dignidade dada
pelo Estado socialista, apesar de ser capitalista hoje em dia, mas com uma visão ainda socialista, você tem uma segurança do Estado e você tem essa segurança financeira que você sabe que mesmo ganhando pouco, se você fizer a sua continha, você chega onde você quer, porque não tem essa oscilação, essas loucuras que a gente vive no Brasil. Tá? Mas assim, não é um mar de rosas, É aquilo, tá? né? Viajar, passear é uma coisa, viver é outra, né? Passear é sempre legal, porque assim, você tá vendo tudo lindo, você não Sim. tá desesperado que você precisa pagar as contas, você não, o vizinho ainda não veio te xingar, o cara do outro da rua ainda não passou de mau humor na sua frente, porque eles vivem diferente. E muito que, isso que eu falei, aquilo de entender. Eu entendi muito o francês depois que eu li sobre a Segunda Guerra. Então, por que que esse distanciamento? Por que esse individualismo? Por quê? Né? Porque foram pessoas que viveram momentos muito difíceis que a gente nem imagina. Então, faz com que eles se transformem nisso. Mas, então, assim, para mim, o mais difícil foi ter que lidar com essa diferença de cultura, ter que lidar com essa mudança de situação social, que eu tive que mudar minha situação social, a língua, mas apesar de nunca ter sido um freio, mas foi difícil. E depois uma coisa que demora é entender a cultura, né? Você entender a cultura, até isso que eu falo, dá para validar? Eu cheguei a dar aula aqui em cursos de dietética, mas assim, às vezes elas me falavam genoise. What? Tá? Porque tem alimentos que você precisa ou estudar muito ou ir entendendo a cultura, né? O que que é uma dieta pastosa para um francês não é a mesma coisa que é para um brasileiro, que é uma dieta líquida é diferente. Não tem gelatina aqui Aí, ó, para não colocar sabia. na dieta, né? Então, Aprendi assim, aí. Mais uma é. aprendizada aí, ó. Então, eu acho que assim, não tem uma coisa ou outra, mas eu acho que se alguém vem pelo salário, cuidado. Certo. Se alguém vem, eu acho que vir para a Europa é vir pela estabilidade financeira, pela segurança civil, pela questão social também, né, que é diferente, mas não dá para ir com a mesma mentalidade que a gente vai para os Estados Unidos. Aqui ninguém é rica. Aqui não é que ninguém é rica, mas é uma sociedade de classe média, né? Apesar da gente estar caminhando ali para uma maioria de classe mais baixa, mas é uma sociedade de classe média, Legal. né? Tá vendo, Que tem gente? acesso à viagem, que tem É. acesso a outras coisas enquanto classe média, mas não é para ficar milionário. Não, o pessoal pensa, pinta aí, né? Ah, maravilha, eu vou sair do Brasil, minha vida vai mudar. Pera lá. Vai mudar, Sim, sim, né? Mas mediante a esforços, dificuldades e, né? e muitos porque depois existe isso que eu falei. É, não é porque eles são contra o brasileiro, é que eles vão abrir espaço para as pessoas, os autóctonos, de quem é da terra. Por quê? Porque Exatamente. fez a faculdade aqui, fala a língua aqui, é mais fácil ser treinado e outras coisas. Naturalmente, né? Bom, eu vou começar a puxar aqui um pouco agora, Ju. Eu queria saber da Vera Kiss, né? Que é a sua empresa, né? Empresa francesa. Depois de quanto tempo aí você resolveu fundá-la? Tá. Eu vou só falar uma coisa que a gente não falou, tá? Eu não sei se Claro, vai perguntar depois, porque a gente não falou quem é o nutricionista na Europa. A isso. gente vai falar depois. Não, pode falar, por favor. Tá. Então, só para deixar para vocês, e depois quem quiser, busque, né, profissional da nutrição na Europa, que a Vera Kiss tem alguns vídeos jogados por aí. Mas o profissional, de nutrição na Europa depende de cada país, o que ele é ou não é, como validar o diploma, como não validar, o que precisa, o que não precisa. Eu não sei, acho que foi nos idos 2010, um pouquinho mais cedo, eu não me lembro mais a data. é, a Europa decidiu que ela tinha que uniformizar o ensino superior, porque já que a Europa é livre trânsito de pessoas, de mercadoria, também livre trânsito de profissionais. E aí
tem um tratado muito importante que chama Tratado Sorbonne-Bolonha, que é um tratado europeu que uniformiza isso e transformou o ensino superior em LMD, licença, master, mestrado e doutorado. O que isso quer dizer? Que as pessoas do ensino superior, elas fazem uma primeira parte, que é uma licença, depois a licença não te confere grau nenhum, só diz que você tem um nível de colegial mais 3 anos universitários, mas você não tem um certificado de engenheiro, de biólogo, você só fez uma formação em biologia ou em medicina. Medicina, depois a gente vai falar que é bem diferente. Depois você tem o Master 1 e Master 2, que é o complemento, que seriam os nossos quarto e quintos anos, que ali sim eles vão te conferir um grau, engenheiro, agrônomo, etc. E aí depois, quem quer ir para a área de pesquisa, continua e faz mais 2 anos de mestrado. Legal. Por isso que hoje em dia, engenheiros de alimento vêm para cá para fazer o quarto ou quinto ano e sai com um título com o Master 2 daqui. Tá? Então, assim, mudou diferente. Nesta reorganização, cada país foi organizando da sua maneira. E aonde eu vou colocar isso? Então, França continua com um curso técnico superior de 2 anos. Portugal, que tinha um curso universitário de 5 anos, passou para 4. Holanda decidiu continuar como um curso técnico de 5 anos. É um curso técnico. Portugal tem o técnico em nutrição e o nutricionista. Espanha tem o técnico e nutricionista. Itália tem o nutricionista, mas a formação é muito diferente. Agora não faz mais parte, mas no Reino Unido tinha o dietitian, que também é uma outra maneira, tá? Então, assim, para onde cada um quer ir, melhor ver como funciona, como é que é. Se não, tem uma questão que é muito importante, que você falou, proficiência, muito importante falar a língua. Tá. Não dá para trabalhar com nutrição, que você vai trabalhar ou com saúde pública, ou com paciente, ou numa empresa, né? Sem falar. Então, importante falar ali. Em seguida, o que acontece? Então, uma outra notícia. Ok, então um engenheiro formado na Romênia pode trabalhar em Portugal. Um agrônomo formado na Itália pode trabalhar na Dinamarca, sem validar diploma. Porém, contudo, todavia, sempre tem uma exceção, Sempre tem, né? a exceção da área médica. E, como eu falei, nós somos uma sub-área da medicina. Então, em cada país, na área médica, é o país que define a maneira como ele vai validar aquele diploma ou aquele profissional e se esse profissional pode ou não trabalhar no país dele. Então, exemplo. Portugal, a gente pode validar o nosso. Primeiro tem que validar o diploma e depois tem que ter a permissão da ordem, que seria o conselho, para trabalhar. Na França, na França, é só o técnico, mesmo se for um nutricionista, você tem que, você acaba se nivelando como um técnico em dietética e é a direção geral da juventude, que não sei o que lá, que valida. Ou você tem uma experiência muito poderosa em nutrição de mais 5 anos que você valida no Ministério da Saúde. Bom, Mas é um jogo. já Eu posso. não quis validar aqui. Eu não quis validar aqui porque quando eu fui ver o trabalho do dietista, eu falei, não, não quero voltar para trás. É aquilo que eu falei, de eu me jogar. Então, eu acho que o trabalho do dietista aqui, visto o trabalho do nutricionista, lembrando que aqui a gente vai ser validado como dietista, né? Técnico em nutrição, não como. O bom é para o técnico em nutrição que ele pode também tentar validar. Isso é maravilhoso. Isso É, é joinha. E eu nunca tentei, né? Nunca fiz nada disso para as pessoas, mas não sei, acho que não há nada contra. E depois que eu ia falar? Ah, eu acho em relação ao que faz o nutricionista no Brasil, o nutricionista na França, o dietista é muito limitado.
Também tem textos, tem no nosso blog o texto, qual a comparação do dietista, do nutricionista na França, dá para procurar que acha. Então, só fechando para ensinar, para falar para as pessoas, que depois quem quiser me escreve, me pergunta, procura a associação de dietistas europeus que tem ali, tem bastante informação, dá para saber tudo isso. Né? Legal, A gente pode falar um dia só legal. disso, porque também é um capítulo. E aí você quer que eu falasse da Vera Kiss, né? Exato. Você Agora, leva aí o pessoal, né, Vera a Kiss. estudar Olha, na Vera Europa. Kiss foi criada quando eu terminei o meu doutorado e falei, e agora? Eu não sou socióloga, não sou filósofa, eu não vou ter um lugar numa faculdade de filosofia. Eu não sou médica, eu não sou nutricionista, não vou voltar lá para trás, não vou ter um lugar como professora numa faculdade de medicina. O que que eu vou fazer? E aí encontrei um semiólogo que faz uns trabalhos muito interessantes, eh, inclusive para grandes empresas, falou: Juliana, monta a sua empresa. Você não faz um trabalho híbrido, um trabalho de meio, de mediação? Monta o seu trabalho. Eu falei, é isso aí. Vou montar o meu trabalho. E a Vera Kiss começou com a intenção de ajudar meus compatriotas, porque tinha muita gente que queria vir para cá, e fazer essa popularização científica para o grande público e trabalhar com essa questão do setor agroalimentar se conversar, comunicar. E hoje, né, e ela foi mudando. Então, a Vera Kiss tem três eixos. Então, assim, ela é baseada na minha vontade de melhorar a comunicação entre os profissionais técnicos, a vontade de passar uma informação gostosa, palatável, sem encheção de saco, sem blá, para o grande público. Eles têm que se comer e ser felizes. Esses problemas esses bastidores nossos são nossos. E o outro era ajudar esses meus conterrâneos a não baterem tanto a cabeça como eu bati, saber como é que valida um diploma, vir para cá já no bracinho, no colinho da Juliana que mostra a universidade, que mostra isso, aquilo, tudo isso. E aí eu fui evoluindo e hoje eu tenho três eixos que são quase o mesmo, que é o eixo de formação, e que é isso, para mostrar outras áreas e como a Europa trabalha a questão dos alimentos e da alimentação, uma parte voltada a projetos para grande público e uma parte voltada para o setor privado, porque o setor privado também sofre de más informações, Demais, de né? mitos, de modas, de produtos que são desenvolvidos porque algum guru falou que era legal, e então ele também sofre. Então, são esses três eixos que a gente trabalha aqui, e a Veraquiz é isso, é trazer as pessoas para internacionalizar, não obrigatoriamente imigrar, pode ser, a gente já ajudou vários projetos, tem projetos maravilhosos de empresas que estão vindo para cá, de nutricionistas, hã? Então, nutricionistas não são só não, outras áreas, mas que estão vindo, que estão montando aqui, então a gente presta essa consultoria, mas é muito assim de vir para cá, ver como funciona, ter inspirações e voltar valorizando a profissão. Porque o nutricionista no Brasil, apesar daquilo que a gente falou, ele é bem formado, principalmente na área clínica. Eu gosto. E isso, e trabalhar, uma coisa que a gente trabalha muito também é isso, né, de tentar ensinar aos profissionais técnicos, não só nutricionistas, de como comunicar, como se colocar nesse mundo, como escrever um texto, como ter uma identidade visual que não seja uma maçã, como fazer um vídeo, como, etc. Então, e isso é uma coisa que a gente bate muito, e pequenos negócios também, né? De como comunicar, que hoje em dia é como você se coloca. Então, E eu tenho uma chatice, posso expor lá a minha chatice? Na comunicação, não, eu que eu acho. falo, assim, mas vocês vão me achar muito chata. Não, por favor. Eu Uma falo dúvida. assim, ninguém é nutri. Vocês todos, assim como eu, somos nutricionistas. Por quê? Aquilo que a gente estava falando, né? De autodepreciação. Alguém chama o médico de med? Não, Alguém chama o engenheiro de eng? não, Alguém né? chama a enfermeira de enf? O que que a gente chama? A físio, a prof E e o a Nutri? nutri. É, Então,
eu sempre falo, eu faço questão de ser nutricionista, que é um nome difícil para as pessoas lembrarem que a minha profissão é muito importante. Tá. Minha chatice. Queria Não, passar para vocês a minha chatice. mas eu vou falar uma coisa, não é para todo mundo que eu falo, agora que todo mundo tá ouvindo vai saber. Médico, doutor, fez doutorado? Se fez, beleza. Se não, é pelo nome. Tô errado, Não, não. É né? como advogado, doutor. Então, nós somos doutores também. Então, é O que quer cultural. dizer o artigo doutor, né? Exato. Não chamo, advogado também não chama de doutor, não. É, e isso também de desendeusar. Olha, inventei uma palavra agora. Exato. É? Desendeusar o médico. Porque dentro de um hospital, quem faz funcionar o hospital não é ele. Não. Mas amo meus amigos médicos, adoro vocês. Vocês são Sim. maravilhosos, são muito importantes. Mas teria que ser mais equitável. Exato. Concordo plenamente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa, uma empresa que procura a Verakiss para internacionalização, vai fazer um curso, vai assistir aulas. Essas aulas, elas estão em que idiomas? Ahá, vamos lá. É, a gente sempre trata a tradução. Então, quando as pessoas vêm para a França, a gente traduz, mas aí eu já aviso vocês. É tão interessante porque a gente também acaba tirando esse desespero da língua. Então, em uma semana, as pessoas que vêm para Paris é tão intenso, é tão assim que no final da semana já falam assim para mim, não traduz mais. Tá? No espanhol é fácil, italiano também, português também a gente adapta um pouco, mas a gente sempre tem tradução. Legal. Sempre tem tradução, se não for simultânea, é aquela que a pessoa fala e o outro fala, mas sempre tem. Então, venham, não tenho medo do idioma. Dois, dá para se organizar? Sim, é para se organizar. Todo mundo pode, todo mundo deve, todo mundo merece. É só uma questão de organizar. Não dá para pagar de uma vez, mas vai parcelando. Parcela para comprar bolsa, parcela para viajar. Exato. Parcela para vir conhecer as coisas por dentro, que é o que faz a Vera Kiss. A gente vai lá dentro, a gente vai conversar com o diretor do serviço de gastroenterologia, a gente vai conversar com o diretor do restaurante e vai conhecer aquela realidade. Então, venham, 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 dá para fazer. Então, não tenham medo nem de idioma, nem de investimento, nem de viajar, que é fácil, aprendeu, a primeira vez aprendeu. E assim, e a gente já trouxe gente de dos universos tão diferentes, gente que nunca nem tinha saído do vilarejo e Legal. veio, porque a gente está aqui para isso, né? É para as pessoas virem descobrir, para descoberta. É, e depois, assim, tem quem a pessoa que procura Vera Cris, depois tem a empresa que procura Vera Cris. Aí é diferente, é bem diferente. A empresa é um outro tratamento, uma outra coisa, porque ela vem também, a empresa vem à busca de outras coisas. E as pessoas físicas, né, que vêm atrás da Vera Kiss, elas têm propósito muito lindas e eu tenho muito orgulho de trazer essas pessoas, de realizar sonhos, de mostrar coisas lindas, porque também queria deixar isso aqui para vocês, né? A Vera Kiss tem um lado muito humano. Então, Então, venham conhecer, porque cada um é um aqui dentro, cada um é respeitado, e eu sempre que eu falo, a Vera que está aqui para ajudar a lapidar o ser humano, não colonizar, lapidar, é né? Ou importante, seja, ali bonito. onde ele pode, onde ele quer. Então, assim, cada um é um, e é uma coisa que a gente sempre fala, né? Apesar de a gente trabalhar com comunicação, é muito difícil comunicar com o que a Vera Kiss faz, porque tem que viver. A pessoa tem que viver para entender, porque é uma aventura pessoal. Então a pessoa tem que viver para entender a aventura dela, ela tem que entender para entender quem é a Vera Kiss, ela tem que entender para entender quem são os nossos tutores, porque é muito diferente, é muito único. E não tem, e eu falo até, não tem nem como copiar, porque é único, É. né? Isso que Único eu é ia te diferente. perguntar. Vocês fazem um trabalho único, fazem a internacionalização, ajudam as pessoas. Só que a gente sabe que esse é um universo onde charlatões podem se aproveitar, né? E eu queria tipo, que você desse uma dica para o pessoal. Falou, ó, pessoal, bom, a gente já está dando uma dica direta para eles aqui, né?
Estamos falando com você, estamos falando da Vera Kiss. Se você procurar a Vera Kiss, você não vai ser enganado. Primeiro ponto, né? Não É, porque a gente fala, ó, não sei, é, né? nada é Exatamente. garantido. É, Eu acho que a primeira coisa é assim, quando alguém te garante algo, cuidado, não, que nada é garantido, nada, nada é nada. garantido. Veja quanto tempo a pessoa está no mercado, conversa, entenda, veja o grau de ambição dessa pessoa, veja o quanto ela vai estar junto com você, como ela te recebe, quantos clientes ela tem, e não é em quantidade, é em qualidade. Qualidade. Eu acho que vá atrás das pessoas e isso eu sempre deixo muito aberto. Vá. Até do aluno que não gostou, dificílimo. Mas assim, dificílimo por quê, Murilo? Não é porque nós somos maravilhosos. Dificílimo porque a gente vai pegar o Murilo e trabalhar para o Murilo, até o Murilo ficar contente. Então a gente vai, outra pessoa que vai vir para uma viagem nossa, que seja para Paris, para Espanha, para Itália, para onde for, é, a gente vai trabalhar aquilo que aquela pessoa vai se sentir bem. Então, ela não tem como voltar, porque a gente não vende uma coisa padrão, a gente não vende uma coisa em quantidade. É isso que eu falei, a gente vende projetos personalizados. Então, numa visita técnica, são 10 visitas, 10 pessoas, cada visita é para uma pessoa. Então, assim, é muito difícil, né? Apesar disso, mas a gente não consegue. Eu tenho uma equipe muito boa de comunicação, eu já estudei muito comunicação, mas é dificílimo, e alunos meus que são agora parceiros, eles falam, Juliana, mas é muito difícil, tem que viver, tem que É, viver. Então, para não cair em charlatão, cuidado, eu acho assim que tenta ver quanto tempo a pessoa mora fora, se ela realmente mora fora, qual é o intuito dela, até onde ela vai te acompanhar. Eu sei que agora tem muita gente que faz validação de diploma. Então, ok, saiba qual é o seu projeto. O que que você quer? Você quer validar o seu diploma e tudo bem? Ok, uma pessoa que valide para você, que é o despachante, né? Que faz um trabalho de despachante internacional, ótimo. Mas veja as promessas. É- não é para desconfiar num mau sentido, mas fique sim, alerta. exato. Fiquem alertas, porque assim eu já vi cursos de internacionalização sobre alimentação que a pessoa ia passear na feira. Não que eu não passei na feira, tá? Mas ia passear na feira um administrador que não entende nem o que que é um camembert, né? Então, assim, então eu acho que vejam com cuidado e não acreditem em promessas maravilhosas. Parecem perfeitas, né? É perfeito. Não acredita que tudo é super fácil. Eu comento, vou até comentar aqui, tem uma menina aqui que eu falo para ela, menina, você nasceu com o bumbum virada para a lua. É uma nutricionista, ela vai fazer um mestrado aqui na área de gestão da qualidade e ela foi contratada pela Prefeitura de Paris. Aí, ó. Isso é uma coisa em um milhão. Pode acontecer, pode. Estamos Pode. proibindo, estamos. Não, não é para. Como que é? Não é para esfriar ninguém. Mas É, assim, venha pronto para lutar e para tudo e não desistam. Não é que eu estou falando, não desistam, só não venham com a acho ilusão que de que é tudo maravilhoso, porque depois a gente volta. E tem não. muito ex-aluno nosso que está morando aqui. E que dá para conversar com eles, Murilo, se quiser. Podem contar. É outro caminho, outra coisa muito legal Não, legal. para falar. E Já países? falei demais, né? Não, imagina. Países. Países vocês atuam? A gente, França, Espanha, Itália, Portugal, são o nosso bloco, mas também a gente já fez projeto na Alemanha, na Holanda, na Legal. Inglaterra, isso é projeto que depende, já mandei gente para Dinamarca, Legal. assim, tem É. muita, Que delícia. muita coisa, né? Então, assim, essa parte de consultoria personalizada, né, não é o que eu mais gosto, mas a gente faz. Legal. Ultimamente tem muita busca, É, muita gente querendo, né? imagino, imagino. Enfim. A gente está chegando aqui na nossa reta final. Eu sei que você é ocupado, a gente está confuso aí Você está 4 horas na Não tem frente, né? problema. Sim, mas eu estou É, aqui à disposição. não, Só não ficar muito longo, né? Porque eu falo demais. imagina. Depois de tudo isso, ficou muito fácil notar, né? A sua missão, ela é a promoção, o direcionamento de informações sobre alimentos, alimentação. Eu queria te fazer aquela pergunta clichê. Ah, qual a sua maior satisfação nessa jornada?
Puxa, eu não consigo. Eu faço uma. Conto para vocês, eu faço um Vera Kiss Inspira, que eu peço para as pessoas darem. Faço uma pergunta e elas têm três respostas no máximo. E você está me piorando a minha vida? Eu sempre falo assim, eu não sei se eu conseguiria, porque você quer uma resposta. Eu acho que a minha satisfação é poder, a duras penas, fazer o que eu quero. A duras penas, tá, gente? Não é assim, tá tudo lindo, porque o que a gente vê na internet não é o que a gente vê no bastidor. Então, as duras penas fazer o que eu quero. E a mim, a maior satisfação é isso, é quando eu vejo pessoas de horizontes que a gente jamais acreditaria chegarem aqui e realizarem uma semana, ou duas, ou um mês de curso aqui. É a minha realização. E depois ver a, como é que eu falo? Essa mudança da pessoa, sabe? Esse declique para a vida, para mim é a coisa mais legal. E vou falar assim, todos os alunos são bem-vindos, mas para mim, o aluno que eu mais gosto é aquele que suga tudo, no bom sentido. É aquele que às vezes, né, eu tenho uma aluna que ela vendia trufa na porta da faculdade para vir. Essa é uma aluna maravilhosa, porque ela vem sedenta. Então, assim, ver essas pessoas realizarem sonho através, né, de todo esse trabalho de curadoria, que também é sério, tararara, mas ver essas pessoas mudarem, esse declique todo, e que assim, e agora no nosso curso A Comida na Boca do Povo, que é um curso de comunicação, de pós-graduação, ver os projetos das pessoas, um ano depois, que elas saíram da mentalidade do guru, que elas estão entendendo o valor de uma boa comunicação, projetos assim. Pronto, falei três, tá vendo? Eu fiz como se fosse na Vera Kiss, três. Aí, ó. Bom, Três. todo mundo agora já deve estar querendo fazer uma internacionalização com você e com a Vera Kiss. Então, eu quero que você fale para o pessoal onde podem te encontrar, onde pode encontrar a Vera Kiss, quais são os canais, Instagram, e-mail, Então, Vera site, Kiss tem um telefone. site, que é a melhor coisa, onde tem a formação mais estruturada, que é o www.verakis.com. O nome da Vera Kiss também não é à toa, mas um dia a gente fala. Tem a ver com o livro Dunas, tá? Legal. Planeta do Futuro, água, nananana, enfim, verakiss.com. A gente tem o nosso Instagram, porque brasileiro ama Instagram, Adoro. @verakiss, underline, underline. A gente tem Facebook, a gente tem YouTube, que eu convido vocês para assistirem os papos à mesa, que são muito legais, que a gente traz convidados para falar de livros e etc. A gente tem o Verakiss Conecta, então verakiss.com/conecta, conecta, que são aulas internacionais mensais, então a maneira de internacionalizar super fácil e barata, e cômoda, ninguém precisa sair de casa para conhecer profissionais europeus. E a gente tem o LinkedIn. Temos tudo, eu só não tenho o TikTok. Ah, não, eu também não tenho e não Ah, e quero ter. também não quero, é isso, escolher. E temos Twitter, Legal, mas o Twitter não, o Twitter é a extensão do Instagram e do Na verdade, o Twitter é a extensão de tudo. do LinkedIn. Só isso, mas eu Legal. não sou ativa no Twitter. É, eu E tenho. aí, quem escreve para o Instagram, como a gente só divulga, a gente não comunica por lá, aí também recebe os nossos e-mails e o WhatsApp. E sigam o nosso Instagram, tem bastante conteúdo. É, A gente tem o Recapitulando, a gente tem o Na Mídia, que fala das notícias na mídia na Europa, semanais, é e a gente newsletter, tem o né? Insight. Não, não é newsletter, a gente também tem newsletter. Eu sigo a Temos newsletter de newsletter. vocês, eu recebo toda semana. Então, e o Na Mídia aparece no newsletter, isso É, mesmo. A abertura da newsletter é o Na Mídia. eu Então, assino, gente, sigam. assinem. Muito legal. É diferente, é diferente. É legal, eu gosto muito mesmo. Ju, eu queria só te agradecer, tá? Você engrandeceu aqui o nosso episódio. É uma porta para nutricionistas, para empresas, para pessoas físicas, pessoas jurídicas que querem a internacionalização voltada à questão alimentar em diversos aspectos. Então, eu, como comunicador, sou e nutricionista, Boa. confio cegamente em você, na Vera Kiss, e eu falo para todo mundo que está nos ouvindo.
tenho um desejo aí de estudar fora. É um desejo que eu tenho ainda. E a gente vai conversar no futuro próximo aí, Vamos, 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 né? claro. Te agradecer, tá bom? Muito, muito, Tá, muito eu obrigado. deixo a proposta aqui para o Murilo montar um grupo com vocês. É, Aí ele monta o grupo, vem com o grupo, olha só, Murilo. vamos, gente, Você vamos, monta vamos, o vamos seu, vamos decidir você monta o seu projeto vamos decidir de um tema em internacionalização. comum e a gente vai, E a Vera vai, Kiss monta para vocês. manda para a Vera Kiss e a gente fala, ó, estamos chegando dia tal em Paris, vamos falar sobre nutrição esportiva e fitoterapia, que são as minhas paixões. Aí, Opa, 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 olha só. Pois é. Mas fiquem, olha, eu agradeço. é, agradeço todos, espero que gostem dessa minha maneira desestruturada de falar, sem regras. Agradeço a todos e agradeço a você o convite, é um prazer e estou aqui à disposição, à sua disposição e dos teus ouvintes. muito, muito obrigado, Ju. Obrigado mesmo. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.